Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez aqui ao vivo nos estúdios da Jovem TV. E hoje o negócio está bom. Estou recebendo dois queridos amigos, um que já me dá bolo, já não pode vir, já não quer vir, não tenho nada para falar, não quero ir, porque ele achava, eu acho que ele achava que eu ia botar envolvimento político dentro do nosso assunto. Eu disse, Radamés, não tem negócio de política. Não tem negócio de política, tem de trabalho. Boa tarde, Radamés Bandeira, tudo bem? Boa tarde, Gilson. Boa tarde, meu amigo aqui de Búzios, do Trolli lá. Exatamente. Grande parceiro. É agenda, Gilson. É o corre-corre pelo Estado. A gente tem rodado muito aí o Estado para poder estar com esse trabalho, né, na Federação. Então, a Federação tem hoje 11 Conventions Bureaus, né? E isso proporciona que a gente tem que dar atenção tanto a Cabo Frio, quanto aos locais próximos, como Búzios, Rio das Ostras, Macaé, mas tem também que dar atenção lá à parte do sul fluminense, que é Angra dos Reis, Paraty, temos que ir lá ao Vale do Café, temos que também a capital, né, que onde estão acontecendo os eventos aí direcionados pelo novo secretário Nilo Sérgio. Então é um corre-corre, Gilson. Não é não querer estar aqui. Querer estar aqui para mim é sempre um prazer com você. Pois é. Já o outro convidado também é outra questão. Ele só vem aqui quando ele ganha prêmio. Mas como ele ganha prêmio toda hora, coincidência ou não, da última vez que você esteve aqui, boa tarde, César, você também tinha ganho um prêmio, né? Boa tarde, Jesus. Mais uma vez a gente está contente de estar aqui trazendo outro prêmio, né? Uhum. A gente tinha ganho o prêmio como melhor empresa do Estado pelo Sebrae, e é o prêmio MPE, que é um prêmio importante patrocinado pela Gerdau e pela Fundação Nacional da Qualidade. E esse prêmio tem uma metodologia muito bacana e agora, na semana passada, teve a final em Brasília. E nessa final em Brasília foram concorrer os vencedores de todos os seus estados. E, para nossa surpresa, a gente foi lá e ganhou e trouxe para a gente o prêmio. Deixa eu aproveitar para mostrar tá aqui, o meu telespectador o prêmio, né? Eita, a luz está bem. Deixa eu ver se eu acerto aqui um jeito que não dê reflexo, né, Gilson? Acho que agora foi, né? Melhorou, foi. Pois é. Bom, então esse você recebeu em Brasília? Recebi em Brasília. E foi uma experiência muito bacana. Primeiro porque é muito emocionante, porque esse prêmio é um prêmio, como eu te falei, desenvolvido pelo Sebrae. E esse prêmio, Gilson, ele tem uma metodologia muito bacana, porque ele tem um questionário de centenas de perguntas na primeira fase. E o melhor de participar do prêmio é você poder se questionar se você está fazendo aqueles determinados fundamentos de qualidade. E muitas vezes você não está fazendo. Aí tem que... E te orienta e te dá luz para que você melhore a qualidade do seu negócio. Então, eu recomendo que todas as pessoas que estão nos ouvindo, procurem o Sebrae daqui, de Cabo Frio, lá com o Fernando, se inscrevam, todo ano tem esse prêmio. E o prêmio não é ganhar a plaquinha, o prêmio é poder concorrer e aprender com esses questionários e com todas as metodologias de qualidade. Na realidade, quem está ganhando o prêmio tem que ter o cliente, né? Que a cada dia você vai melhorando, né? Ele acaba sendo beneficiado por isso, mas na verdade esse prêmio não é um prêmio do César, nem da Tour Shop, da minha empresa. É um prêmio que basicamente é da região inteira. Porque quando a gente vai fazer um passeio para Arraial do Cabo, a gente tem um passeio de barco lá. Quando a gente faz um passeio para Cabo Frio, a gente utiliza os barcos Seu Valder aqui. E, de certa forma, todo mundo acaba contribuindo e tentando fazer um pouco melhor. E isso é que faz um prêmio desse ser um prêmio da região e não nosso, né? Radamés, como é que estão os Convention Bureau? Qual das nossas regiões aqui que está mais atuante? Eu acho que é o de Búzios, né, não? Hoje o Convention de Búzios passou por uma nova diretoria, né? Se eu não me engano, 2 anos atrás, né, César? E eles têm atuado muito bem, têm feito um trabalho muito bonito, um trabalho muito focado realmente, né, nesse receptivo,
né? E na formatação de estar unindo o trade turístico da cidade. Porque isso é muito importante, Gilson. A gente tem que entender, o César acabou de falar aqui duas frases assim que são vitais para a nossa região. Ele falou, ele tem uma empresa que eu conheço de Búzios, mas ele falou de Arraial do Cabo, né, do passeio de barcos, e de Cabo Frio. Então, essa é a nossa micro-região. Essa é a nossa região que tem que ser trabalhada. E aí entram os conventions bureaus podendo fortalecer isso. Por exemplo, nós tivemos algumas reuniões aqui entre os conventions e entre a ACIRB, a Associação da Rua dos Biquínis, de Cabo Frio, a Associação de Hotéis de Cabo Frio, a Associação de Hotéis lá de Búzios, a Associação de Hotéis e Turismo de Arraial do Cabo, criando o ABC do Sol, que fizemos até aquela ação de Copa na Praia, foi uma ação um pouco em cima do local, mas já tivemos agora, aprendemos com aquela ação, isso foi muito importante, que todo mundo aprendeu muito com a Copa do Mundo, né? Na verdade, todos nós aprendemos algumas lições da Copa do Mundo, que se esperava uma coisa e, de repente, veio outra, né? Não, foi aquém do que todos nós da região aqui esperávamos. E aí, Gilson, já está sendo feito um trabalho de visita, eu já tive até o prazer de ir com o Thomas lá, com o Sérgio Rebra, até o Comitê Olímpico Brasileiro, entender tudo o que estava acontecendo. Então, isso tudo entra nesse trabalho aí, tanto das entidades do lado de Búzios, quanto desse maravilhoso trabalho que o Convention Bureau de Búzios faz, entendeu? E a federação está tentando captar recursos para poder cada vez mais tentar aportar alguma coisa, até a nível financeiro, que se possa fazer. Por exemplo, a próxima meta da federação é fazer em Búzios um encontro dos Conventions Bureau do Estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, isso vai trazer um fortalecimento das ideias, do que está acontecendo no turismo, de um modo geral, no Estado. Entendeu? E o que cada região tem a melhorar e o que cada região tem de problemas a solucionar. O engraçado é o seguinte, César, o Radamés foi presidente do Convention Bureau 2 vezes, se não me engano, né? Não, aqui um mandato de 3 anos. De 3 anos. E ele tinha uma dificuldade terrível, ele não tinha dinheiro. Uhum. E eu observo agora, Radamés, já se você estivesse no Convention Bureau de Búzios, hein? Porque eu acredito que os teus pares aqui, Maria Inês, Cacá, devem estar atravessando o mesmo problema, né? Porque aqui o pessoal não quer se associar. E é uma coisa tão... Quanto era no teu tempo? 20 ou 30 ou 50 Não, reais? Nós tínhamos aqui 2 grandes parceiros, que eram a Prolagos e o Aeroporto, que contribuíam com R$2.000, era uma excelente contribuição. E nós tínhamos aqui as mensalidades de 200 para os hotéis, né, e R$100 para os serviços. Pois é. Né? E não conseguia sócio. Quando saiu, se não me falha a memória, tinha cerca de 30 sócios? Estou enganado? Não, eu cheguei a ter aqui 144 associados. Depois, né, a gente teve uma quedazinha nos associados, e depois ficamos com mais ou menos uns 114 associados, que é sempre... Você sempre tem a pessoa que ela quer um retorno. Às vezes o hoteleiro vem, por exemplo, e quer que o Convention lote o seu hotel. O Convention nunca vai lotar o hotel determinado A, B ou C. Ele vai fazer eventos como a gente fez naquela época. Trazer os jogos dos policiais rodoviários federais para cá, dar todo o suporte para que a organização venha visitar e esteja encontrando aqui os hotéis, o hoteleiro, vendo preço, foi o que nós fechamos. Então, houve uma integração, poder público cedendo o ginásio e o Convention Bureau fazendo a parte de receptivo, né? E aí, startando os locais e apresentando os hoteleiros a cada delegação. Então, recebemos aqui delegações do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, recebemos uma outra delegação do Mato Grosso, e foi um evento que o evento iria para qualquer outra região. Nós capitaneamos o evento para cá, como o César falou. Hoje o importante é haver essa integração do que você vai fazer, entendeu? Agora, o hoteleiro, às vezes, ou o dono do restaurante acha, mas eu queria que você lotasse o meu restaurante. O Convention Bureau não tem poder de lotar um restaurante, mesmo da Secretaria de Turismo, nem de lotar o seu hotel. Ele tem poder de ir lá buscar, como a gente pode fazer nas ações, quando eu estava aqui, né, que eu sempre falo, você tem que fazer ações para trazer o evento para cá. Trazendo o evento, captando, trazendo as operadoras, né, para cá, para a região, você vai ter um mercado, Gilson, que cada um vai poder buscar o seu cliente. Exato. Até porque o Convention não está na porta do restaurante e dizer, esse aí veio porque o Convention convidou, está comendo no teu restaurante. Não tem isso. Mas eu toquei nesse assunto para te deixar com ciúmes.
Porque o Convention Bureau de Búzios agora, o César estava conversando conosco, está fazendo uma parceria com a CVC, né? E aportou R$150 mil. Quando você ia poder fazer isso, Radamés? Quando que o Convention Bureau de Cabo Frio vai poder fazer isso? Como é que foi isso, César? Eu acho que assim, primeiro, a gente sabe todas as dificuldades que o pessoal de Cabo Frio deve estar passando agora, porque a gente passou por esse momento há algum tempo atrás. Eu já estou na história de estar auxiliando o Convention Bureau, eu já cheguei, fui vice-presidente do mandato, depois no outro fui diretor de serviço, agora estou como diretor financeiro. Mas o que eu acho que é importante é que se o empresariado se une e entende a importância do Convention Bureau, como a gente está se unindo, essa diretoria é muito séria, Gilson. A gente conseguiu inverter uma coisa mais difícil em Búzios, conseguir as pessoas respeitarem o horário de reunião. A gente instituiu, a reunião é às 5 começa em ponto, e está todo mundo lá, ninguém chega atrasado. Então, acho que esse tipo de seriedade da diretoria inteira, participando das reuniões e tendo reuniões frequentes, a gente decide as coisas e as coisas acontecem, a gente está realmente colhendo os frutos disso. Então, hoje a gente tem uma situação um pouco mais confortável, que eu acho que ainda pode ser muito melhor, e a gente consegue fazer uma parceria com a prefeitura. Acho que a parceria é a palavra-chave no fim das contas, Gilson. E a gente conseguiu, nesse momento, ter um aporte de R$150 mil do Convention Bureau para a CVC, e a gente pilotou um marketing cooperado, que é uma novidade na nossa região. A gente já está entrando com R$150 mil e a CVC está entrando com outros 150 mil para fazer uma folheteria específica e uma campanha específica para Búzios e região. Então, Cabo Frio será beneficiado através desse trabalho, Arraial será beneficiado através desse trabalho. E tudo isso está atrelado não só ao investimento de folheteria, é uma campanha grande. Você vai chegar no aeroporto de Congonhas, atrás do banco do táxi tem folheto de Búzios. Você vai chegar no metrô, na linha verde de São Paulo, que é a mais movimentada, você vai ter lá vídeo passando das praias de Búzios com promoção da CVC, compre em 12 vezes sem juros. A CVC tem um poder de venda, Gilson, não sei se os telespectadores conhecem, mas são 938 lojas. Eles vendem mais de 20 milhões por dia. É a máquina mais poderosa de vendas hoje dentro do nosso país. Então, a gente está atrelado a uma empresa séria, grandiosa e com poder de venda impressionante como é a CVC. A gente tem convicção de que essa primeira ação vai ser o início de muitas outras e que a gente vai ver um fruto que talvez aquele dono de restaurante que você citou, que não perceba a eficiência do Convention, vai perceber. Porque, inclusive, em Búzios, a gente criou um mapa de vantagens. Quando o cliente vai pagar a sua taxa do Convention Bureau na diária do hotel, que hoje é de R$3,20, ele não paga R$3,20 e fica triste. Ele recebe um mapa bonito, colorido da cidade, já com desconto em todos os estabelecimentos ou benefícios. Ele pode ir no restaurante ganhar uma caipirinha, pode fazer um passeio e ganhar 10% de desconto. Ele tem benefícios, a gente não chama nem mapa de descontos, é um mapa de vantagens. Que é uma forma, inclusive, do associado poder mensurar que tipo de resultado que ele está tendo através do Convention. A gente está tendo um resultado muito satisfatório e o trabalho está só no início. A gente está extremamente motivado com outras coisas a serem feitas. Volto a te dizer, nada seria possível se a diretoria não fosse comprometida, todo mundo dá seu tempo, todo mundo para seu negócio e vai lá na reunião. E isso está fazendo agregar. E cada vez que você faz uma iniciativa pesada, que a pessoa do outro lado sente, é a hora que você consegue agregar outros. No início, a gente tinha o mesmo problema que o Convention de Cabo Frio deve ter para poder agregar as pessoas acreditarem na ideia. É um trabalho árduo e contínuo. Mas agora a gente chegou a gente diz nas reuniões que agora a gente já começou a sair do chão e estamos planando. Já alçamos voo. Acho que agora vai ser tudo mais fácil. Você falou na taxa. O Radamés também era a favor de criar a taxa, mas não conseguimos criar aqui em Cabo Frio ainda, né? Não, o que acontece, Gilson? O que eu posso falar, por exemplo, hoje eu não estou mais no Convention como presidente, né? Eu faço parte só da diretoria aqui, mas hoje eu tenho que representar a federação que está sobre todos os Conventions Bureaus. Então a gente tem cases, como o caso, a gente marcou uma reunião com o Luiz Guedes, que é o atual presidente lá do Convention de Búzios, para a federação estar trazendo um evento para Búzios também, por causa do espaço do Atlântico Búzios lá, a fazer um seminário dos próprios Conventions Bureaus. Nós temos o caso de Petrópolis, por exemplo, que a gente acompanha de perto quando tem um festival gastronômico. Friburgo, a mesma coisa agora. Friburgo
há menos de um mês atrás, o deputado Conte Bittencourt encaminhou uma emenda parlamentar destinando 2 milhões, né, para lá. Esse dinheiro talvez não vá para o Convention Bureau por uma questão política lá da cidade. Ele não vá, mas estaria direcionado para todo o foco em turismo, para reaparelhamento ali do teleférico, para evento da Festa da Flor, essas coisas todas. Então, o que eu vejo hoje em Cabo Frio, a Maria Inês está retomando o Convention, fazendo ações no shopping, botando um quiosque dentro do Shopping Parque Lagos, chamando o Shopping Parque Lagos para parceiro, o aeroporto é nosso parceiro aqui, a Prolagos é nossa parceira aqui. Agora, tem que haver uma mobilização do empresariado, entendendo isso que o César falou, né? Local, Cabo Frio está integrado nesse sistema. E a gente tem que acabar com esse mito de que tudo é público, entendeu? Essa parte, tudo bota na conta da prefeitura, a prefeitura que tem que fazer, a prefeitura isso, a prefeitura aquilo. A prefeitura já tem muita coisa para resolver para poder ficar vendo essa parte. Mas os 3,50 do hotel? 3,20. Esses 3,20 é o chamado room tax, na verdade, né? É o room tax que você... Ajudaria demais ao Convention. Por exemplo, Paraty, além do room tax, tem o table tax, que é cobrado pelos restaurantes. Entendeu? Isso ajuda demais. Paraty já teve, como você falou, eu me lembro de um tempo atrás, agora, em que Paraty estava realizando todas as feiras pelo Convention Bureau. Estava com verba para isso. Além do apoio público que eles tiveram pelo trabalho bem feito, estavam com verba para isso. O que está ocorrendo em Cabo Frio é que o empresariado, muitas vezes, ele reclama, mas ele não vem para a ação. Você tem que vir para a ação, Gilson. Entendeu? Você tem que estar dentro, envolvido. Não adianta só reclamar. Reclamar não resolve. Entendeu? Reclamar cria um clima de pessimismo e de desmotivação, porque as pessoas se reúnem só para reclamar. Então, o empresário ele tem que estar motivado a participar das entidades, a participar daquilo que está sendo feito, porque o plano hoje que a gente começa com a ABC do Sol e os Conventions Bureaus, aqui, no caso, integrados da região, para ver a Olimpíada, é tentar se antecipar aos fatos. Como nós tivemos lá, por exemplo, nós tivemos uma reunião lá dentro do COB, e para nossa surpresa, todo mundo falava do COB, a gente foi ao COB e descobriu que o COB só vai cuidar dos atletas, entendeu? E que a grande demanda por locais, por exemplo, Búzios tem todas as chances, assim como Angra dos Reis, vão receber delegações. Isso eu não tenho dúvida, porque tem hotéis de grande porte que vão conseguir absorver. Eu espero que agora, com a inauguração do Paradiso, a gente tenha também condição de pegar uma delegação de menor porte aqui. Entendeu? Agora, o foco mais interessante daquela reunião foi quando o gerente, o Irata, lá nos comentou, Radamés, está todo mundo preocupado com as delegações. Eu não ficaria preocupado com as delegações. Eu trabalharia nas famílias dos atletas brasileiros que vão vir para cá. Porque eles vão sair de todo o Brasil e vai ser único. Mas eu acho muito distante. Eu acho muito distante. Gilson, a distância... Por exemplo, quem vai praticar em Deodoro? Pô, a competição é 10 horas da manhã. Que horas ele tem que sair de Cabo Frio para estar em Deodoro? Olha só. Desculpa até te interromper, porque a gente também teve uma reunião lá com o pessoal, inclusive com o Bimba, os nossos medalhistas olímpicos que são de Búzios. E quando foi em Londres, eram 230 quilômetros o pessoal velejar. A distância não é muito grande. Parece que é mais uma questão política da própria cidade do Rio de Janeiro e querer abrigar tudo. Não. Isso aí é competição desde o início, eu falei. Eu estou bobo como é que deixaram o futebol sair daqui do Rio de Janeiro. A gente ainda está acreditando que a gente vai conseguir trazer a vela, mas a gente está brigando lá. A gente acha difícil, mas nós não desistimos, porque competir com a melhor raia do Brasil, que é Manguinhos, em Búzios, com a Baía de Guanabara que está imunda, e eles não sabem qual é a solução ainda. Não tem solução. Vai ser na imundícia. A gente vai tentar brigar porque os atletas querem. Então, a gente não desistiu como Convention Bureau. Inclusive, foi tema da nossa última reunião. E a gente, de novo, buscar a Federação de Vela Internacional, chamar as pessoas. A gente não desistiu, não. A gente sabe que é uma briga muito grande, mas a gente tem que tentar. O não a gente já tem, Gilson. Eu sempre disse uma coisa. Radamés, o não a gente já tem. Você... Se tivesse uma delegação de 20 pessoas para vir para o teu hotel, você dizia, não, vai para o hotel do fulano? Não, mas Gilson, olha só, mas isso que o César falou. Se a gente não tiver frequentemente participando das reuniões, entendendo o processo, aí você não vai vir nunca, você vai ficar só naquela reclamação aqui, dizendo, poxa, não veio. Então, o pessoal tem que se unir para isso que o César falou. Eles foram lá no Bimba, eles foram lá no pessoal da vela, porque eles têm o poder. É como o Renata falou, o gerente lá para a gente. As famílias que virão
as famílias que virão dos atletas, você tem atletas ali que são colocados no processo pelo COB, mas as famílias muitas vezes não têm recursos de pagar um hotel no Rio de Janeiro. Elas vêm por conta própria. Então, qual a dificuldade dessa família se hospedar em Cabo Frio? Qual a dificuldade dessas famílias? Porque é um momento único, entendeu? E falo mais, Radamés, eu vejo o seguinte, é que às vezes as pessoas falam de Olimpíada, mas acabam esquecendo da dimensão do tamanho. É um evento 10 vezes maior que a Copa do Mundo. Não, muito maior. Então, a gente até em Búzios está dizendo, a gente não está muito preocupado em ter que buscar, as pessoas vão aparecer lá, porque não vai ter hotelaria para suprir todo mundo no Rio. É melhor buscar. Vão acabar indo, inclusive no pré e no pós-evento, que é o que a gente está buscando. Não que ele venha para ficar de cidade de dormitório, que ele venha antes e que venha depois para se hospedar na cidade. Então a gente acredita que isso vai acontecer, é um movimento que vai acontecer naturalmente. Outra coisa que eu queria não deixar de falar, Gilson, que acho que é importante, quando teve a história do ABC do Sol, a gente veio pela primeira vez, foi um contato que eu tive com o Convention Bureau de Cabo Frio. E fiquei extremamente bem impressionado com o comprometimento das pessoas, com a iniciativa das pessoas. E eu acho que foi muito rica a troca de informações. Então, se tem alguém do Convention Bureau nos assistindo agora, acho que isso tem que ser provocado mais vezes, porque a gente, que a gente está um pouco mais na frente, porque a gente começou antes lá, de alguma forma, o ordenamento e o faturamento, de certa forma. A gente tem muito para aprender aqui com o pessoal daqui. E a motivação entre empresários ela é mútua. Esse network é super importante. Acho que ele tem que acontecer com mais frequência. Aí o teu trabalho, Radamés, de integrar os conventions. Não só com o de Cabo Frio, de Friburgo, assim por diante. Eu acredito muito que a gente tem lá a parceria lá do Dr. André, lá, Granado, que é o prefeito, acaba nos ajudando. Eu não sei se ele acaba nos ajudando, se a gente faz tanta pressão nele que ele nos ajuda. Mas a verdade é que, efetivamente, coisas acontecem. Essa é uma coisa que Radamés é testemunha, que eu sempre reclamei aqui, sempre falei aqui. O empresariado de Búzios é atuante. Hoteleiro, todo mundo é atuante. Daí o Convention Bureau. E aí, o cara não quer. Esse prefeito não quer nada com ajudar ninguém. Ele só faz porque ele é obrigado. Porque o Convention vai em cima, a Associação de Hotéis vai em cima e trabalham e cobram dele. Aqui em Cabo Frio, ô César, é muito diferente. Ele é o presidente do conselho, ele é que vai trabalhar. Os outros não querem saber de nada. Aí não funciona. Tá aí a gente Radamés que não me deixa mentir. A gente teve uma época no Convention que a gente estava nessa situação. As pessoas se acomodavam, deixavam na mão dos diretores. Os diretores têm seus negócios, tem mais o que fazer. Claro. Então a gente partiu para que todos, tanto que quando tem reunião de diretoria, todo mundo vai. A gente não tem no show, as pessoas não deixam de ir não, Gilson. Então. Ah, mas eu tinha uma viagem. Tem gente que desmarca a viagem internacional porque não pode deixar na reunião. As coisas são levadas a sério. E isso está demonstrando um resultado muito legal. Essa coisa que a gente falou da prefeitura, eu também acho até que, como você disse, a prefeitura tem mais o que fazer, a gente tem um monte de outras atribuições. Não, mas tem esse dever, eu acho que deve ser uma privada mesmo. Lógico, se tem uma verba para o turismo que vai ser mal direcionada, que a gente possa direcionar melhor para uma ação que a gente sabe que vai ser mais veloz e efetiva. Vocês vão em cima, a gente vai em cima, a gente não quer, pede, e melhor do que isso. E demonstra que é assim e acaba tendo carinho até. Eu quero ver, Radamés Búzios, deixar de ir uma BAV. Eu duvido o prefeito louco que diga não vou à BAV. Ele cria um grande problema. Ele cria um grande problema. Ele ganha um grande problema. Aqui nós temos essa dificuldade. Cria-se um monte de associações. Vou lhe dar um exemplo prático que está acontecendo agora. Chega uma hora, eu digo antigamente, a empresa está com 16 anos em Búzios, 17 agora, então a gente já viu vários filmes distintos lá, né? E tinha uma época que o empresariado dizia assim, o governo vai fazer a feira aonde? Ah, a gente vai lá também. Agora, como é que se inverteu a pauta? A gente diz quais são as feiras que a gente acha que valem a pena. Vale a pena. Então, aquelas feiras que vai lá na Rússia gastar uma fortuna, essa nós não vamos. Exatamente. Nós vamos naquela que nos interessa. E agora a gente chegou a uma acepção, de dizer o seguinte, o Convention está iniciando agora um trabalho, nós vamos fazer um roadshow, um workshop com operadores do Chile, operadores da Argentina e do Uruguai. É uma iniciativa do Convention com o capital do Convention. O que a gente faz para fortalecer? A gente inverteu a situação. A gente vai na Secretaria de Turismo, lá no Zé Márcio, que sempre tenta nos ajudar, fala, Zé, a gente quer que você participe com a gente. Então não é a gente que vai com a prefeitura, agora a prefeitura é que vem com a gente. É uma inversão de valores, isso que muda totalmente a história.
Entendeu? Se fosse assim no teu tempo, e se você conseguisse fazer isso, aqui é diferente. Por que ele não podia chegar no governo? Porque era ele sozinho. Ele sozinho, com 2, 3 abnegados diretores ali. Nem lá a gente vai conseguir isso, Gilson. Nem lá a gente consegue isso. Durante a gestão no Convention, realmente a gente, até porque foi uma reestruturação, né, Gilson? O Convention de Cabo Frio estava parado, não estava funcionando ativamente. Deixa eu abrir o parênteses. Mas ia, hein? E as suas expensas, né? As feiras. Nós participamos de várias feiras, conseguimos arrecadar o dinheiro, conseguimos estar presente, marcar presença, fazer. O Convention de Cabo Frio realmente ficou bastante atuante. Agora é uma nova gestão, a gente está reestruturando aqui, a Maria Inês, a presidente, está se esforçando ao máximo para fazer isso, já mudou um pouco da diretoria, já cobrou um pouco disso aí que você está falando, em relação aos diretores estarem presentes. Mas o que ocorre hoje é que eu, estando na federação, eu não posso estar exclusivamente falando de Cabo Frio, né? Então, por que a gente... do que o César falou, a gente vai trazer esse encontro e vai estar lá com o Luiz Guedes tentando trazer esse encontro dos conventions do estado do Rio de Janeiro para Búzios, para poder a gente fortalecer essa troca de experiências e ideias. Eu já vou puxar um pouquinho a sardinha para cá. Quando é que vai ser mais ou menos essa aí? Não, nós não marcamos uma data definitiva. Mas você nós tem já que estamos ver em negociação. O Paradiso vai estar inaugurando. Já está e tem espaço para isso. Isso que vou foi puxar um comentado. Cabo Frio. A gente comentou sobre isso, de conversar com o Luizinho também e talvez trazer esse evento para cá. Mas como não se havia esse prognóstico de inauguração do hotel e já haviam sido feitas 2 conversas com o Luiz Guedes, que é o presidente do Convention de Búzios, a intenção nossa era justamente essa que o César falou, integrar os conventions, porque alguns cases, como o Búzios hoje está bem, né? Com essa motivação do empresariado, essa participação, e outros locais têm outras demandas, outros têm outras coisas que estão acontecendo, estão bem nos festivais gastronômicos, estão comandando os festivais gastronômicos de Búzios, de Petrópolis, por exemplo. Você viu lá o comando do Convention Bureau de Petrópolis comandando o festival gastronômico. Isso é importante, como o César falou, é você levar a solução para o poder público e o poder público vir junto do empresariado. Porque, na verdade, o Convention ele não tem conotação pública, ele tem conotação de servir como instrumento público de captação dos eventos, entendeu? E aí você sai ganhando, Gilson, porque as cidades ganham captando esse evento, entendeu? Radamés, inclusive, quando eu era presidente do Convention Bureau, teve uma viagem aí que eu tinha que levar a fotógrafa, né? E a prefeitura não tinha, o Convention Bureau falou, não, ela vai porque nós vamos bancar, né? Isso acontece muito com frequência lá. Né? Agora, tem uma coisa que é muito bacana falar, que é o seguinte, essa integração entre os Convention Bureau, ela é de vital importância, porque nem sempre o case que deu certo em Búzios, ou a ideia que nós tivemos lá, necessariamente vai dar certo aqui ou em Friburgo, porque cada lugar tem sua particularidade comercial. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, por isso a importância da participação dos empresários locais. Não existe a fórmula do sucesso do Convention Bureau. Eu fui visitar o Convention Bureau de San Diego, na Califórnia. E, para minha surpresa, nada que eles fazem lá daria certo aqui. Eu fui lá para ver como é que seria um benchmark, para ver como é que é bem feito, é um lugar de primeiro mundo, que tem um volume grande de passageiros. 90% das coisas que eles fazem lá não seria possível implantar aqui, por diferenças culturais, diferenças tributárias, diferenças de todas as naturezas. Então, eu acho que a troca de informação é muito rica, que às vezes uma ideia que não deu certo lá, pode dar certo em Cabo Frio. Mas a ideia que eu reclamo dá certo em qualquer lugar do mundo. A ideia que eu reclamo é a participação do cidadão, do comerciante, do hoteleiro, que eu sempre reclamei com você, nada. Isso é um processo, eles não participam. Gilson. Eles só querem que o Convention faça tudo, que a secretaria faça tudo. Como o Radamés disse, ele quer que bote a pessoa no restaurante dele. O dono de farmácia não é capaz de saber quanto o turista deixa na farmácia dele. Porque ele não pergunta quando você entra na farmácia, você mora aqui, você é turista, está aqui, ele não anota, mas o turista está lá gastando. Está gastando no restaurante, está gastando na farmácia, rasgou uma roupa, vai comprar aqui. Mas e ele não participa, seguinte, né, Radamés? Sabe o que eu ia te dizer, Gilson? É o seguinte, primeiro, quando a gente estava falando da história do prêmio, né? Eu acho que todo empresário no Brasil, esse cara, todo cara que tem um CNPJ, ele tem uma empresa de verdade com funcionários registrados direitinho, esse cara todo dia te acordar no café da manhã, ele tinha que ganhar um troféu. Parabéns, você já é um vencedor, porque não é mole. O cara ser empresário no Brasil é uma coisa muito difícil, cada vez mais complicado tá. Então, quando eu entendo às vezes que a falta de participação num primeiro momento é porque todo mundo tem muito o que fazer nos seus negócios.
Isso é um culturamento, Gilson. Demora um pouquinho. A gente demorou lá também. A gente não saiu na eficiência do início, não. Está demorando demais. Não, mas eu acho que talvez a história de ter exatamente a proximidade, dizer, pô, os caras estão fazendo dessa forma, ela está funcionando, vamos tentar fazer aqui. E a gente vai estar aqui para dar total apoio, Gilson, porque a gente quer o bem da região. E eu acho que o que eu queria te colocar dessa forma é que, eu acho que o Radamés também vai concordar com isso, é que o empresário que tem a farmácia, lá, como você deu como exemplo, talvez ele não tenha tempo de fazer essa pesquisa lá, porque ele tem um monte de papel para pagar, alvará para ir atrás, um monte de burocracias intermináveis, né? Nesse prêmio lá tinha um cara que fez uma palestra que eu fiquei muito impressionado. Ele falou que todo dia, Gilson, são criadas 54 normas novas tributárias. Todo dia, amanhã tem outras 54. Que no Brasil a gente gasta 2.600 horas por ano, um microempresário como eu, 2.600 horas por ano atrás de papel, burocracia. Na Argentina são 300, no Chile são 215. A gente tem 2.600 horas. Isso impede, às vezes, do empresário poder ter até tempo para participar de uma associação dessa. Eu não estou defendendo, acho que o associativo é importante, eu defendo, eu mato meu dia para estar lá, mas eu também não deixo de entender o empresário que demora um pouco para entender que isso vai ser beneficiado de certa forma. Eu vou dizer uma coisa para você, não concordo com essa pesquisa, porque o Radamés, por exemplo, sofre das mesmas 2.600 horas e achava tempo para cuidar do Convention Bureau, agora acha tempo para cuidar da federação ou não, Radamés? Não, Gilson, eu vejo assim, o que eu costumo falar é o seguinte: a pessoa vai montar um negócio, um restaurante. Então ele comprou o ponto, ele alugou ou comprou o prédio, ou alugou o ponto, comprou o mobiliário e montou o restaurante. Quanto ele gastou? Eu gastei 1 milhão. Pô, se ele não acreditar que participando de uma associação, para que ele possa fazer a venda daquele produto dele, para que ele possa participar como empresário daquilo, é um percentual muito pequeno que você paga de uma contribuição de um hotel que recolhe room tax lá de R$2, de R$2,50, para você arrecadar, vamos supor, 200 e poucos reais no mês e repassar para uma entidade que ela vai prospectar um contato com uma CVC, como vocês estão fazendo, é muito grande, é muito pequeno o investimento perto do próprio investimento dele. Então, eu costumo dizer que o empresário que não acredita no seu negócio, ele não tem como, porque ele fica atrás do balcão e fica assim, poxa, está ruim. Mas está ruim como? Está ruim em que sentido? Está ruim porque ele está parado, está ruim porque ele está indo só depois que as pessoas descobrem. Porque hoje, por exemplo, tem um Booking, aí a pessoa vai no Booking. Daqui a pouco tem uma outra novidade. Você se lembra que há pouco tempo nós usávamos fax. E hoje nós usamos WhatsApp. Quer dizer, o telefone, você falar com a pessoa, eu vou passar um fax, a pessoa vai rir de você. Vai rir, e antigamente, numa empresa, o fax era uma coisa... Ainda existe fax? Então, essa geração nova não sabe nem o que é. Eu acho, é nesse contexto que eu te falo, se Búzios consegue isso, é porque vocês realmente estão um passo à frente, porque o empresário sabe que o turismo para Búzios é o carro-chefe. Cabo Frio ainda não tem essa visão. Cabo Frio não tem essa visão no geral, é o que eu falo sempre. As pessoas falam assim, Cabo Frio é o centro da região. De que região? Pergunto eu. De que região nós somos o centro? Nós somos o centro como? Em parte de estrutura física? Porque talvez nós não sejamos um centro sem saber o que nós somos. Entendeu? Então, aqui em Cabo Frio, e agora falando por Cabo Frio, eu vejo isso. Eu vejo que Búzios, ela vê e enxerga que ela é turismo. Ela é uma cidade turística e ela quer ter essas demandas resolvidas no turismo. Então, o empresário que está lá, ele sabe que se não tiver turismo em Búzios, nós vamos ter uma fábrica em Búzios? Não tem nada a ver com vocês uma fábrica. Você quer ver? Entendeu? Deixa eu te interrompendo só um instantinho. Você quer ver uma coisa? O empresário de Cabo Frio está sujeito a ter uma perda de negócio imensurável. Por dia, nessa época agora que acabou o verão, quantas pessoas mais ou menos vêm de Búzios para Arraial do Cabo fazer a excursão? Dependendo de uma época de uma média de 600 a 1.000 pessoas por dia. 600 a 1.000 pessoas. Juntando todas as empresas, obviamente. Juntando todas as empresas. Essas pessoas, Radamés, elas vão fazer o passeio de barco em Arraial do Cabo, depois almoçavam, e muitas já não estão mais, aqui em Cabo Frio, nos restaurantes de Cabo Frio, e depois iam para a Rua dos Biquíni fazer compra. Um belo dia, Búzios criou de cobrar. A pessoa fez desembarcar e aí Cabo Frio foi e começou a cobrar uma taxa de aluguel de passagem desses ônibus aqui. O que acontece? Mas é R$100, é R$200, não é nada, joga na conta do passageiro.
O empresário não quer isso, o empresário quer ganhar. E aí ele começou a descobrir, César já me disse aqui, já tem empresas indo almoçar em São Pedro da Aldeia, não foi o que você me falou, César? São Pedro, em Arraial. São Pedro, em Arraial. A hora que o empresário de Cabo Frio sentir que esta cobrança trouxe um prejuízo para o seu caixa, eu quero ver. Porque ele não precisa comprar biquíni na Rua dos Biquíni. Em Búzios tem N loja de biquíni. Arraial tem N loja de biquíni. Eles vão cortar Cabo Frio do seu mapa para não pagar essa tarifa. E aí, você vai ver a importância do Convention Bureau. Que era o Convention Bureau que podia ir para lá, para a prefeitura, e dizer, olha, vamos parar com isso que está me prejudicando, não é? Tem um segundo reflexo, Gilson, que a gente percebe, eu percebo muito lá com meus passageiros, no momento que você acaba tirando o Cabo Frio do roteiro por questões... E não é só pelos R$100 para entrar o micro-ônibus. Primeiro que não tem muita loja, se eu vier com um ônibus de 50 lugares é R$100, se eu vier com uma van de 15 lugares é R$100. Então você não consegue encaixar isso no preço de uma forma correta porque não tem uma escala. A segunda situação que a gente percebe é que quando o passageiro que vem fazer esse passeio que a gente chama de full day, que é um dia inteiro para Arraial do Cabo e Cabo Frio, primeiro que você tem milhares de folheterias falando a palavra Cabo Frio pelo mundo, né? Visitas em páginas da internet, falando de Cabo Frio, falando de Rua dos Biquínis, falando da Praia do Forte São Mateus, da Passagem. No momento que você tira isso do caminho, você tira toda essa mídia que acaba acontecendo. Junto com isso, você tem um segundo reflexo que é o pior de todos, na minha opinião. Não é nem o reflexo direto do restaurante deixa de vender, do comércio deixa de vender. É o reflexo do passageiro que vem, fica encantado e quer voltar para ficar em Cabo Frio. Porque a gente hoje, Gilson, com essa história do dólar estar muito alto, o passageiro que é para Miami, ele está indo para Búzios. Ele não está indo para fora, ele está vindo para cá. E esse passageiro fica uma semana em Búzios, vem para cá, fica encantado, vai para Arraial, fica encantado, ele volta para depois ficar aqui. E quando ele não vem, tem essa degustação de ficar algumas horas aqui, ele não conhece, como ele não conhece, ele não se encanta, como ele não se encanta, ele não volta. Então, acho que estrategicamente, realmente, isso está errado, está burocrático, está difícil. Eu acho que o Convention Bureau daqui tem que auxiliar as empresas que estão tentando fazer esse passeio de lá para cá. Te dá até uma parte, Gilson, a gente até já foi notificado sobre isso por alguns restaurantes, né? Houve uma reunião lá na Branca. Começaram a perder. Já começaram a perder e o que acontecia? As vans passavam aqui e faziam o roteiro de Arraial, a Rua dos Biquínis, né? Aquele passeio ali pela orla de Cabo Frio e o retorno para almoço aqui. E aí estabelecimentos como Cabo Grill, Chico's Restaurante, o shopping lá, ganhava com almoço no shopping, fizeram uma solicitação para que nós tivéssemos uma reunião. Eu estive lá na secretaria, ficou designado para CODERP, eu não sei qual é, estive lá com o BRIC, acho que é BRIC, e deixei agendado para poder que o Marcelo pudesse ver essa situação com a gente, que parece que essa cobrança foi instituída nessa situação de R$100. E aí a gente quer levar isso até ao poder público, porque subentende o seguinte: você cobra R$100 de uma van ou de um micro-ônibus, mas você perde, ou de um ônibus, e você perde o ISS daquele restaurante que está ali servindo. Eu canso de ver, muitas vezes. Essa semana também, porque eles param na essa semana mesmo eu vi o receptivo parou naquele ponto do canal, no ponto de ônibus, as pessoas saltaram e eram pelo menos ali umas 50, 60 pessoas naquele micro, que era aquele, não é o ônibus grandão, é o intermediário, andando com guia até entrar naquele restaurante da praça ali, o Chico's. Quer dizer, se perde um ISS muito grande para a cidade, se perde a chance deles ficarem ali naquele comércio, que eu os vi depois entrando na Taco, entrando em algumas lojas ali. E depois eles vão para a Rua dos Biquínis. E depois vão para a Rua dos Biquínis. Então isso aí tem que ser revisto com a maior prioridade possível, entendeu? Até falar, eu já estive lá na secretaria ali, não sei se é secretaria ou se é uma coordenadoria, na Rui Barbosa, na José Rui Barbosa, aquela rua por trás ali da Jorge Lócio, onde funciona ali, acho que é CODERP, para tentar conversar com o Marcelo sobre isso aí. Tem que ser visto isso e revisto o mais rápido possível, para que a gente não perca esse feedback. Porque se estabelecer depois São Pedro e Arraial, isso não volta. Olha, o mercado fez isso. Eu puxei o assunto e não sabia que já estavam saindo de Cabo Frio. Eu sei que isso vai acontecer. É R$100. O empresário não quer saber se é R$100. É R$100 menos que a empresa dele vai ganhar. E sem necessidade de se cobrar essa taxa. Depois tiraram de onde eles estão parando. Então, peraí, rapaz.
É rápido, você bota ali, desce, para descer do ônibus, o embarque, tudo bem. Mas aí reclamaram que o embarque estava lá no ponto do Lago Santo Antônio e que os ônibus ficavam parados ali no final do ponto, 15 minutos, 20 minutos para esperar os passageiros. Que atrapalha ali, não atrapalhava nada os ônibus. Eu acho que nós temos que facilitar, estamos dificultando. Agora, eu gostei de chamar a atenção disso, que muitos restaurantes que vão perder dinheiro não fazem parte do Convention Bureau. As lojas de biquíni, eu me lembro que no seu tempo, se eu não me engano, tinha um associado da Rua dos Biquíni no Convention Bureau, não é? Isso é verdade. Por exemplo, 2 restaurantes, eu tenho um associado. Eu fui lá porque entendo que, como turisticamente falando, eu que limito no trade, e sei o que acontece quando você toma uma ação dessa e o mercado, depois de um tempo, descobre um novo caminho e depois para retornar não é possível. Não é possível. Porque essa roteirização que é feita hoje, ela não foi criada, ela foi feita pelo próprio mercado. Ela não foi uma coisa assim, o pessoal de Búzios hoje tem esse passeio e o passeio se transferiu porque Búzios tem praias maravilhosas, Cabo Frio tem praias maravilhosas, mas o passeio de barco mais famoso da região é Arraial do Cabo. Então nós temos que dar a devida proporção a isso. E aí, você quando volta, você faz uma logística de quê? De não almoçar em Arraial, porque todo mundo almoçando junto em Arraial ia criar um desconforto, talvez, de um restaurante que não tivesse como atender a todos. E aí é feito o almoço aonde? Onde você tem uma frequência maior, Cabo Frio, você tem restaurantes self-service que conseguem atender bem aquela demanda de todo mundo chegando ao mesmo tempo e ser retirado o público com um transporte seguindo para a Rua dos Biquínis e voltando a Búzios. Agora, a chiadeira maior dos restaurantes, sabe qual vai ser, o Radamés? Porque o restaurante self-service, vamos falar do Chico e do Cabo Grill. Cabo Grill, o Chico acho que não era associado, no teu tempo não era associado, né? Bom, vamos falar do Cabo Grill, que o Paulinho sempre foi associado, aliás, hoje é até diretor do Convention Bureau. O Paulinho, ele serve a refeição, começa 11 horas, quando é 2h30, 3 horas no máximo, já não tem mais ninguém no restaurante. Aí o que acontece? 3h30, 4 horas, chega o pessoal. Olha o que isso representa para o restaurante. Quando ele está na hora de fechar, ele está recebendo mais 100, 200, 150, 50. Olha o prejuízo que esse cara vai tomar. A gente tem casos aqui, inclusive, os que a gente, quando opera, o próprio dono do restaurante nos fala que o movimento que a gente trouxe foi superior ao movimento de pico do almoço dele. Muitas vezes, então, muitas vezes acaba acontecendo, e como é um tour regular, diário, quando a gente fala que uma empresa traz um micro-ônibus de 30 lugares, você divide essa renda em diversos restaurantes, a gente tem que lembrar que quando você faz a somatória do ano, você está falando de 250 mil passageiros ano. Se você multiplica isso por um determinado valor, você tem realmente um poder de pagar impostos, gerar empregos. Porque será que esse restaurante que atende 100 passageiros 4 horas da tarde não tivesse esse movimento todo dia? Será que não teria menos um copeiro? Menos um garçom? Com certeza. Então, acho que isso envolve uma situação bastante maior do que como está sendo lidado hoje. Por que está... Hein, Léo? Por que está batendo aí, Léo? Acabou? É? Ele vai... Tá. Pois é, você me atrasou, agora eu não vou atrasar, não. Radamés, queria te agradecer imensamente. Vê se com toda essa dificuldade dos teus compromissos, não fica tanto tempo sem vir aqui, não, porque eu fico com muita saudade de você. Não, eu que agradeço, Gilson. A gente tem feito algumas agendas com o secretário de Estado, tem acompanhado o fórum para o lado de lá, feito algumas ações aqui. Nós vamos estar com o César lá e os amigos em Búzios, startando esse seminário, trazendo os conventions para cá. E fortalecendo também, tenho estado em contato com a Maria Inês para a gente fortalecer tudo. O importante são esses cases de sucesso. Como o César aqui do lado, eu fico feliz, gratificado assim, de ver, porque o importante é que a gente entenda que tudo que tem o associativismo e a cooperação e o trabalho num foco só tende a agregar para a nossa região. Nós temos que trabalhar como uma região como um todo. Isso eu estou falando agora por estar aqui em Cabo Frio. Cabo Frio, Arraial e Búzios, sermos sempre integrados como sempre fomos, na verdade, fisicamente, né? E tentar trazer o máximo possível de turismo para essa região, que é maravilhosa. Eu que rodo tudo aí, volto sempre encantado de saber que a gente tem essas maravilhas aqui. Eu estou em dívida com o Paulo, com o Cezinha. Nós não falamos da empresa.
Mas como eu estou te devendo uma filmagem para fazer lá, você vai ter que voltar aqui ainda esse mês ou no início do outro, com a minha filmagem lá de Búzios, porque nós só falamos do prêmio e não falamos naquela empresa maravilhosa que tem aqueles trailers. O trailer dele é tudo com cinto de segurança, cada um tem a portagem, arco individual, é sensacional. César, parabéns por mais esse prêmio que é para a nossa região. Muito obrigado por você ter vindo. Pô, Gilson, fico muito grato pelo convite. A gente fica feliz de poder falar um pouquinho de tudo. E esse papo podia render mais 2 horas. Tem que fazer uns 4 programas só desse assunto. Mas de verdade, espero que... Nem falei da Tour Shopping por isso. Não, mas eu fico feliz que a gente falou de algumas palavras importantes para a região. Qualidade, associativismo. E a gente conseguir com isso integrar as três cidades principais no turismo aqui. Então, fico muito contente desse ser o tema da conversa e de verdade, eu sou um entusiasta, sou uma pessoa que está muito feliz de estar aqui nessa região e poder cada vez trazer mais gente com qualidade para esse lugar. Eu também fico muito feliz, mas eu tô nessa briga desde que o Radamés era presidente, de você, meu amigo, que tem uma loja de sapato, que tem uma loja de roupa, que tem qualquer comércio em Cabo Frio, se associar ao Convention Bureau. É muito importante. Tá aí, acabamos puxando um assunto que está demonstrando o quanto os restaurantes podem perder, quanto a Rua dos Biquíni pode perder, por você não estar associado, por não ter uma Convention Bureau mais forte na nossa cidade. Esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje. Até o próximo programa. Muito obrigado por ter ficado conosco.